Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos reunidos aqui para a celebração da festa da exaltação da Santa Cruz. O que significa a exaltação da Santa Cruz? Significa que a cruz de Cristo, que é o sinal da nossa salvação e da redenção do mundo, hoje é exaltada por todos os cristãos, porque ela representa o instrumento da morte do Senhor que resultou na nossa vida e na nossa ressurreição. Então, por isso que nós cantamos nessa antífona da carta de São Paulo aos Gálatas: nós, porém, nos gloriamos na cruz de Cristo, pois nela está a vida e nela está a ressurreição. Então, não tem sentido o pensamento daquelas pessoas que não querem saber da cruz ou não querem saber da imagem de Jesus crucificado, dizendo: olha, ele já saiu dali, ele já ressuscitou, acaba com isso, nós não devemos pensar na cruz. É justamente o contrário. É claro que ele ressuscitou, é claro que ele venceu a morte, mas também é evidente que ele não rejeitou a cruz e que ele, por amor, esteve na cruz e ele continua amando a sua cruz, pois nela ele encontrou a sua ovelha perdida. Então, que as pessoas não venham com essa história de rejeitar o Cristo crucificado, porque é nesse Cristo crucificado que nós nos gloriamos, como diz aqui São Paulo. E se nós pregamos Jesus Cristo crucificado, pois esse Jesus Cristo crucificado é o verdadeiro Jesus. Justamente, as pessoas não querem mais o verdadeiro Jesus, porque esse verdadeiro Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz, é Ele que pode nos salvar. Outro Cristo falso não pode fazer nada por nós. Então é interessante a gente pensar nisso e nos lembrar também, do ponto de vista histórico, de onde veio a origem dessa festa. Porque de fato a cruz foi exaltada no dia 14 de setembro. Foi ali no século VII que eles conseguiram trazer de volta a cruz do Senhor, que tinha sido capturada pelos persas. Então é um episódio muito interessante da nossa história, quando nós nos lembramos que a igreja, unida no mundo inteiro, a igreja no Ocidente, a igreja no Oriente, todos estavam mantendo uma só fé, um só batismo, e a igreja tinha um grande fervor. E nessa época Jerusalém era guardada pelos cristãos, então foi um século de ouro em Jerusalém, antes que os persas definitivamente conquistassem a Terra Santa. Então, houve guerras. Ali naquela ocasião, os persas tinham capturado a cruz e durante 14 anos eles aguardaram consigo. Porque a cruz já estava em Jerusalém desde o século IV, quando Santa Helena tinha encontrado a cruz e ela restaurou a cruz de Jesus e pediu para que ela fosse deixada no Calvário, para que as pessoas viessem fazer a adoração à Santa Cruz. Que de fato, juntamente com o Santo Sudário, são as relíquias mais importantes, porque são as relíquias da paixão, juntamente com a coroa de espinhos também, que está aqui na França, e outros objetos preciosos do Senhor, nós devemos a veneração à Santa Cruz. Hoje em dia, a cruz foi transformada em muitos pedaços pequenos e há muitos lugares onde as pessoas conservam uma relíquia do Santo Leme. Mas naquela época a cruz estava inteira. E a imperatriz Santa Helena tinha mandado colocar essa cruz lá no Calvário. Então as pessoas vinham, adoravam a cruz, tinham veneração pela cruz. Quando os persas entraram em Jerusalém, eles viram que aquela cruz era um sinal importante, e eles, por superstição, levaram para junto deles. Mas o imperador Heráclio, ele conseguiu vencer os persas e, como exigência daquela batalha que ele venceu, ele pediu para o rei dos persas, que era Cósroes, devolver a cruz para Jerusalém. Então os persas trouxeram a cruz e eles então prepararam a entrada solene da cruz desde as portas da cidade até o Calvário.
E estava previsto que o próprio imperador entrasse com a cruz, carregando a cruz nos ombros. Mas ele veio com seus adornos reais e ele não conseguiu. A cruz estava pesada demais e ele não conseguiu nem sequer dar um passo. Então, o patriarca de Jerusalém, chamado Zacarias, que era um homem muito santo, disse para o imperador: olha, experimenta tirar os adornos reais, experimenta tirar a coroa, tirar as pedras preciosas e tal, e venha só com uma túnica. E foi assim que fez Heraclius, obedecendo ao patriarca. E ele então, ao tomar a cruz, percebeu que ela estava muito mais leve. E assim ele conseguiu levar a cruz desde ali até o Monte Calvário, levando sobre si também a responsabilidade de ser um rei cristão, de ser um imperador. Porque naquela época o imperador bizantino era católico, como todos os reis cristãos, toda a cristandade, todos aqueles que levavam o nome de cristãos estavam unidos em torno da única igreja, em torno dessa unidade com o Papa. Então realmente é bonito nós lembrarmos disso e meditarmos sobre esse tempo glorioso do cristianismo. E quando eles conseguiram colocar a cruz de volta no Monte Calvário, então eles fizeram uma grande celebração. E aquele dia ficou conhecido como a exaltação da Santa Cruz, porque todos celebraram com muitos louvores a vitória de Cristo na cruz e celebraram a volta da cruz que estava roubada pelos persas. Então a igreja aproveita essa ocasião para nos lembrar que é através da cruz que nós devemos alcançar a felicidade eterna. Nós não estamos nessa vida simplesmente para vivermos para as coisas desse mundo ou para buscarmos uma satisfação terrena. E de fato, essa belíssima homilia do Papa Leão Magno, que nós estamos lendo hoje nos nossos ofícios, ela exprime muito bem, porque ali esse Papa diz que todos os sacrifícios do Antigo Testamento foram anulados, mas a única oferenda, o único sacrifício, a única hóstia que foi aceita por Deus Pai foi o próprio Jesus, o sacrifício do seu corpo, como vítima agradável a Deus, oferecido na cruz. Ali está a hóstia perfeita, ali está o sacrifício perfeito. E é através dessa hóstia, desse sacrifício, que nós cultuamos a Deus em cada Santa Missa. Então depois você pode inclusive escutar essa homilia que foi colocada ali também no nosso canal em espanhol. Nós vamos deixar também o link na descrição. Então a cruz nos lembra a dimensão do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não é como a antiga lei. E a mensagem de Cristo, que nós vemos ali anunciada nas bem-aventuranças, não tem nada a ver com uma mensagem de prosperidade, de riqueza ou de bem-estar que as pessoas estão anunciando hoje em dia aí nessas igrejas falsas e mesmo nos ambientes que se dizem católicos, que nós observamos nos nossos tempos e que estão contaminados com todas essas ideias do Vaticano II. Então nós devemos lembrar as pessoas que Jesus foi pobre, que Jesus foi casto e que Jesus foi humilde. A castidade é uma forma de mortificação dos prazeres do corpo. Então a pessoa que opta pela castidade, ela está optando por carregar a cruz. Da mesma forma, a pobreza é uma cruz, mas também atrai a liberdade e a felicidade verdadeira. E da mesma forma, quando a pessoa é humilde, ou seja, quando a pessoa renuncia à glória e o poder desse mundo, essa pessoa adquire também uma grande liberdade e uma grande satisfação de viver. Então é por isso que nós podemos afirmar com certeza que a cruz é um sinal de vida e de liberdade. E as pessoas que estão pregadas na cruz junto com Cristo, elas não estão presas nem estão mortas, mas elas estão ressuscitadas e livres. E é isso que falta na vida das pessoas. Você veja que hoje em dia
tem pessoas que procuram a religião e fazem novenas e fazem pedidos. Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego, eu preciso de um casamento, eu preciso de ter isso, eu preciso de ter saúde. Mas poucas pessoas se lembram que elas precisam de Deus e que elas precisam da salvação e da vida eterna. Todas as outras coisas são secundárias. E é por isso que Jesus disse a Marta: Marta, Marta, tu te ocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E qual é a única coisa necessária? É o amor de Deus. E esse amor de Deus, nós o encontramos pela cruz. Porque a cruz nos ajuda a mortificar os nossos desejos, que são contrários aos desejos do Espírito. A cruz nos ajuda a nos lembrar que nós vamos morrer. A cruz nos ajuda a nos lembrar que nós somos dependentes de Deus, que nós somos fracos, que nós não temos condição de viver sem Ele e que nós devemos partir para Ele. Então, é somente através da escola da cruz que a pessoa aprende a verdadeira lição, a mais importante lição de todas aquelas que nós devemos aprender desde a nossa infância até o último dia da nossa vida. A lição de que nós vamos morrer e de que a felicidade verdadeira só se encontra no céu. Por isso, hoje deve ser um dia para nós de reciclagem espiritual, de nós entrarmos novamente em consciência de que nós estamos aqui para sermos provados, para sermos purificados e para conhecer e amar a Deus, a fim de que nós possamos partir desse mundo para a vida eterna. Então veja que interessante que nós lemos no livro dos Números. O livro dos Números se encontra lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, e ali diz que Moisés, ele fez uma serpente de bronze e colocou essa serpente de bronze pendurada numa haste. Então ele levantou aquilo e as pessoas que olhavam para essa haste com a serpente de bronze que estava pregada nela, imediatamente ficavam curadas daquelas serpentes que tinham mordido as pessoas. Então, a cura desse veneno que mordeu todas aquelas pessoas no deserto era simplesmente olhar para essa serpente de bronze, para essa imagem que Moisés fez para as pessoas por ordem de Deus. Então veja que interessante isso. Por que nós não poderíamos ter imagens no Antigo Testamento? Porque as imagens levavam as pessoas à idolatria. Agora, uma imagem de uma serpente de bronze eles puderam ter. Por quê? Porque aquela imagem representava Cristo crucificado no futuro. Então, Cristo crucificado é como uma serpente de bronze. Por quê? Porque a serpente representa o pecado representa o veneno representa a morte. Jesus, porém, ele se fez pecado, como diz São Paulo, e ele assumiu todas as nossas dores e ele tomou o veneno, o fel amargo de todas as nossas ingratidões, e por isso ele morreu pelo nosso amor. Então, quando nós olhamos para a imagem de Jesus crucificado, nós estamos sendo curados desse veneno. E nós estamos aprendendo a amar da forma como Jesus nos ama. A partir dali, nós encontramos o antídoto. E nós encontramos a vitória sobre a morte e a vida eterna. Então é isso que as pessoas têm que aprender. Porque o próprio Cristo explicou isso no Evangelho de São João, dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem. Então o Filho do Homem foi exaltado, foi levantado, foi crucificado, e com os braços abertos ele abraçou todos aqueles pecadores que renunciam a uma vida longe de Deus para se conformarem aos mandamentos de Deus. Então é por isso que nós devemos hoje exortar as pessoas a renunciar à mentalidade do Antigo Testamento. Porque a mentalidade do Antigo Testamento é o seguinte:
não, eu faço as coisas que Deus me pede, Deus me abençoa. E eu vou ter uma vida boa nesse mundo. Ou então a pessoa diz, não, eu vou fazer novena, eu vou rezar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para eu alcançar as coisas que eu preciso, para eu ser feliz nessa vida. E sendo que não é esse o propósito da religião, não é esse o propósito da nossa busca pelo Evangelho. Apesar de que Deus pode nos abençoar, sim, pode nos dar saúde, pode nos dar bênçãos, pode nos dar graças, pode nos dar casamento, pode nos dar um emprego bom, tudo isso Ele pode nos dar. Mas Ele também pode nos tirar. Ele também pode nos tirar a própria vida. Ele pode nos tirar tudo, mas Ele só não pode nos tirar a possibilidade de chegar até Ele. Então é para isso que serve a cruz. A cruz serve para nos lembrar que todas as coisas nesta vida, mesmo as coisas boas, vão acabar. E com isso, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem que estar voltado para fazer a vontade de Deus. É assim que nós aprendemos a viver carregando a nossa cruz. Porque Jesus disse, quem quiser me seguir, toma sua cruz e siga-me. Então, o movimento do Evangelho, ou da pessoa que segue o Evangelho, é sempre nesse sentido, de tomar a cruz, ou seja, de fazer um esforço e de caminhar. Portanto, nós não vivemos numa religião parada, uma coisa estática. Nós estamos sempre caminhando, estamos sempre desenvolvendo esse caminho cada vez mais próximo de Deus. Se a pessoa para, ela já está andando para trás. Então a nossa vida tem que ser um movimento, tem que ser uma busca, tem que ser um constante esforço. Cada dia, toma sua cruz de cada dia. Jesus não diz, toma sua cruz do ano que vem. Não, esquece a cruz do ano que vem. Esquece a cruz do dia seguinte. Toma sua cruz hoje. Faz a caminhada com Ele hoje. Vai seguindo, vai obedecendo, vai aceitando, vai confiando. E assim você vai fazendo cada dia seu caminho para Deus. Então que a cruz de Cristo possa sempre nos libertar, sempre nos proteger, sempre nos livrar de todos os laços, de todos os ardis do demônio e sempre nos dar a força de perseverarmos até o fim. E nós terminamos lendo esse responsório tão bonito que faz parte da liturgia de hoje, invocando a Santa Cruz e dizendo: pela tua cruz salva-nos, Cristo Redentor, que morrendo destruíste a nossa morte e ressuscitando reparaste a nossa vida. Amém.